1º de maio de 26, 15h55, sexta-feira, feriado, né? Feriado do Dia do Trabalho. Aqui é Balneário Camboriú. Aqui é um bairro bem simples, não tem nada de prédio alto. E lá vocês já vêm em direção à orla, em direção à beira da praia, ó. Lá já aparecem os mega prédios. A minha vida, primeiramente, a vida tá ruim? A vida tá ruim? Tu acha que a vida tá ruim? Esse meu primeiramente não era por aí o primeiramente, mas vou dizer para vocês, a vida tá ruim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou num pátio aqui, ó, num pátio isolado. Tem aí, não sei o que tem de empresa aí, mas tem uma estética automotiva aqui e tal. E eu entrei aqui para defecar. Cara, Balneário Camboriú, onde tu vai procurar um lugar e eu só consigo defecar nesses meio de mato, nesses lugares isolados. Eu odeio banheiro público, eu odeio aquele banheiro onde todo mundo senta e tal. Não gosto. E eu achei um cantinho aqui, né? Para não dizer para vocês que eu estou mentindo, né? Eu achei esse cantinho aqui atrás de uma caixa d'água aqui e tal, né? Uma caixa d'água, um container aqui e tal. E eu pensando assim, cara, a que ponto chegou a minha vida? Eu saio para trabalhar, eu sou obrigado a defecar nos matos, porque o meu intestino não funciona legal. E ele funciona só a hora que ele quer, então é um intestino completamente desregulado e tal. E a minha vida tem outra. Eu passo o dia inteiro comendo guaraná em pó para me ativar, tomando energético, e o organismo lutando contra a falta de energia e tal. E eu trabalhando nesses aplicativos de passageiros, de entrega, de moto, me ferrando. Ontem quebraram a viseira do meu capacete, hoje eu perdi uma luva do par de luvas e ainda perdi uma peça lá do descanso, lá um descanso novo, traseiro que eu tinha colocado. Só tive prejuízo. E daí eu pensando, cara, que merda de vida, sabe? Que merda de vida, cara. Como é que a vida pode ser uma merda tão grande? E eu gravando esse vídeo aqui, eu entrei aqui na área da estética automotiva, que eu deixei a moto ali e tal. E casualmente, não é um lugar, são dezenas, sei lá quantos lugares por aí que eu vejo. Tanto eu fiz um vídeo aí, tem uns 3, 4 vídeos atrás aí, ou mais, 5, 6, eu estou postando bastante vídeos sobre o maior residencial do mundo que está para sair aqui, dizem que é o maior do mundo aqui, que é o residencial Sena Tower, né? Tá para sair aqui na orla de Balneário Camboriú e tal. E daí ali tá cheio de referências de Ayrton Senna e tal. E aqui nessa estética aqui também, sabe? Cheio de referências dessa estética do Ayrton Senna. E na hora que eu fui, o vídeo do Sena Tower, eu falei para vocês que o Senna me mandou a merda, né? Em Mônaco, 1990. Tá lá no vídeo, eu conto essa história e tal. E só na hora quando eu vi essas imagens aqui, quando eu entrei, eu botei a moto aqui e tal, eu não tinha me dado conta que era 1º de maio, eu me dei, na hora de gravar o vídeo, eu digo, dia do trabalho, né, feriado, 1º de maio, e o otário aqui, eu trabalhando.
E daí me dei conta, o Senna morreu em 1º de maio, não foi? Esses são sincronismos, coincidências que acabam na minha vida, que são coincidências muito fortes, sabe? E eu vendo, já tem um tempo, né? Eu fazia um gesto cada vez que eu via Ayrton Senna e tal. Nos últimos anos aí, eu fazia esse gesto, né? Porque esse cara, né, me mandou a merda em Mônaco em 1990. Eu contei lá no vídeo. Quem quiser vai lá ver o vídeo do Senna Tower. E o que eu, um chinelão, estava fazendo em Mônaco em 1990? Vai ver lá no vídeo. E daí tem outra, aqui eles têm essas, isso aqui é uma estética automotiva, então eles têm essas lâmpadas que esquentam para fazer tratamentos de pintura e estética em veículos, ó, e tal. E daí aqui tem outra área aqui, ó. Daí eu vi, tem outras, nem li as mensagens, o que diz aqui nessas histórias, né? E daí dizer para vocês assim, ó, a minha vida tá difícil, eu procurando lugar nos matos aí para defecar, e eu sem dinheiro, trabalhando nessas merdas de aplicativo. O cara lá da casa que eu moro querendo me expulsar porque eu atrasei o aluguel. E daí eu vendo que aqui os homens são tudo frouxos. Santa Catarina só tem homem frouxo, cara. Quem decide as coisas aqui em Santa Catarina é as mulheres. Daí o cara já tá vendo com a mulher o que a mulher acha, o que a mulher faz, porque os homens são uns merdas. Os homens não decidem bosta nenhuma. Eu nunca vi uns homens tão frouxos, cara, quanto a humarada aqui de Santa Catarina. Se é que dá para chamar de homens, esses caras, uns merda. E as mulheres, umas, sei lá o que dizer de umas mulheres ignorantes que tem aqui, que são as mulheres desses caras. E eu acho que talvez eu seja um cara sozinho, porque eu sou o cara que eu vou desarmar uma bomba, e se eu for desarmar uma bomba e alguém disser, tem vento aqui, tomara que o vento não comece a atrapalhar o áudio. Até eu vou pro canto lá, porque eu tô com medo que esse vento atrapalhe o áudio. E se eu for desarmar uma bomba e alguém me disser, o fio vermelho, se tu cortar vai explodir a bomba. Se eu achar que é o fio vermelho, cara, não adianta tu me dizer que é o fio vermelho que eu cortar vai explodir a bomba, eu vou cortar o fio vermelho. Eu sou o tipo de cara que eu não preciso de opinião, cara, eu sempre segui minha vida sozinho, cara. Sabe, por isso que eu tô com 62 anos de idade e eu sou sozinho. Sou um ferrado, um fudido, cagando no mato. Mas tipo assim, cara, eu sou com as minhas ideias, com o meu pensamento. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, por que eu não vou, por que eu fui. E eu vejo homens, mulheres, gente sem noção, gente que depende dos outros. O próprio Ayrton Senna era um cara que... E outra, mais grave ainda, realmente rolava a história na Fórmula 1. Eu fui em muitos GP na época que ainda não existia o conceito de homossexualidade aqui no Brasil e no resto do mundo, da homossexualidade do Ayrton Senna. Não existia. E isso era anos 90. Eu frequentei a Fórmula 1 1989 e 1990. Ainda não tinha essas histórias, não rolava essas histórias. Mas não rolava aqui no Brasil, como começou a rolar, e depois começou a rolar em todo mundo. Mas eu frequentei aqui no Brasil ainda, Rio de Janeiro, o último GP em 1989 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu saí do Rio Grande do Sul, fui lá no Rio de Janeiro ver a Fórmula 1. Era a época ainda do Senna. Depois, naquele ano mesmo, 89, eu vi Estoril, Portugal. 90 eu vi Imola, na Itália. Eu vi Mônaco, na Itália. Eu vi Monza, na Itália. E por que eu estou falando isso para vocês? Principalmente nesses GP Imola, Monza e Mônaco, tinha muito italiano, os ferraristas, né? Os tifosi, a torcida pela Ferrari, né?
Eles nunca torceram pelos italianos, os italianos sempre torceram pela Ferrari. Não interessava quem estava atrás do volante, eles queriam ver a Ferrari ganhar. E nesse conceito tinha muito essa história de... A gente conversava com os italianos, principalmente depois que eu já estava dominando a língua italiana e tal. E aqui eu acho que vai sair vento, cara. Eu vou me esconder aqui, ó. Vou ter que deixar o babaca aqui. Ó, não queria deixar o babaca de papel de parede, mas vou deixar o babaca de papel de parede por causa do vento ali, ó. E daí assim, ó, a gente conversando com os italianos, realmente o sonho dos italianos era que o Senna pilotasse as Ferraris. O sonho deles era o Senna na Ferrari. E eles, não, Senna Pio Bravo, né? Bravo é forte, valente, corajoso, né? Senna Pio é mais, Senna Pio Bravo, tal, não sei o quê. Era o sonho deles que o Senna fosse para a Ferrari. Só que a gente, conversando com os italianos, isso já dentro até dos autódromos, do pessoal que estava no meio da Fórmula 1, pessoal da Fórmula 1 mesmo. A gente chegou a conversar com os mecânicos, né, das equipes de Fórmula 1 e tal. E esse conceito que o Senna era bravo, pô, ótimo. Pena que o Senna era homossexual, o Senna era gay. Eles falavam isso lá em 1990, antes de isso ser assunto aqui no Brasil. Ou seja, no ambiente da Fórmula 1, o Senna era tratado como homossexual. Era pacífico, todo mundo sabia, era algo amplamente divulgado. Então, eu volto aqui um pouco na questão das mulheres, desses catarinenses aqui, são uns babaca e depender das mulheres para tudo, no sentido que eu ia puxar a história do Senna. O próprio Senna, que não gostava de mulher, estava lá, aparecia com mulher, botou mulher na história porque achou que mulher na história seria interessante para a carreira dele e tal, que a homossexualidade não seria positiva e tal. Foi assim que o Senna acaba no meio de situações em que envolvem mulheres, porque mesmo não gostando, aquilo seria interessante para a carreira. E até foi até um pouco interessante para a carreira e tudo. Mas assim, ó, daí eu volto na situação da vida difícil. Vocês vão dizer, pô, o cara tá ali, o cara tem que ir pro mato toda hora, o intestino do cara não funciona. A minha cabeça tem horas que tá assim, num estresse, cara, num estresse. Eu sofro de burnout, que é o estresse altíssimo e tal. Das outras loucurinhas que eu chamo de cabeça, eu nem vou falar. Depressão, sei lá, se quiser botar bipolaridade, se quiser botar borderline, se quiser. Borderline, para quem não sabe, é quando tu tá sempre no limite para explodir e tal. E eu vivo assim, eu trabalho no trânsito, eu trabalho de moto, eu tenho estresse com passageiro, eu tenho estresse com aplicativo, eu tenho estresse com tudo, né? E a minha vida é uma merda, cara. É uma merda. Só que esse cara aí, lá em Mônaco, né, mandou eu a merda, cara. Esse cara me mandou a merda. E hoje, casualmente, cara, 1º de maio de 2026, 34 anos depois, cara, 34 anos depois, esse cara tá morto, cara. Esse cara tá morto, tá podre. Esse cara não deve existir mais nem o pó embaixo da terra. Nem para adubo serve mais esse cara. E esse cara jurou, né, de pé junto, que eu era um merda e tal, me mandou longe. E olha como é a vida. A minha vida pode estar fodida, cara. A minha vida tá fodida, como realmente tá, né? Mas eu tô vivo, cara. Tô vivo, nem gostaria. Olha o detalhe. Eu nem gostaria, não faço questão.
se tu me desse a opção de dar um clique e eu desligar, morrer, sumir, eu faria isso. Eu não gosto da minha vida, não gosto da minha vida, mas não gosto da vida. Eu não gosto do ser humano, eu não gosto das pessoas, eu não gosto do contexto de vida de qualquer um. Pode ser o meu, pode ser o desse babaca, pode ser de qualquer um, cara. Eu não gosto. Mas eu ainda estou vivo. E esta talvez seja das ironias da minha vida, cara. Olha que ironia. Eu, do nada, nem estava pensando em gravar vídeo nenhum. Entro nessa estética, dou de cara com essas imagens. Estou com 1000 problemas, problema de aluguel, problema disso, problema daquilo, problema de dinheiro, problema de intestino, problema da puta que pariu. E quem está melhor? Eu lembro que quando esse cara morreu, eu pensei, cara, que cara de sorte. Eu era um cara rápido, nunca fui para as pistas. Esse cara conseguiu e ainda morreu como herói. Fui!